Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no 4º dia do nosso retiro quaresmal. Esse retiro que só está começando. Retiro é momento para ouvir Deus. Retiro é momento para a conversão da nossa vida. E nós estamos fazendo um retiro de acordo com a nossa vida. O verdadeiro retiro é aquele que a gente se retira mesmo do trabalho, da escola, de tudo e vai para um lugar à parte. Mas a verdade é que a nossa vida hoje não nos permite isso. Você não pode deixar tudo e ficar 40 dias no mosteiro. Deus está nos dando a graça de fazermos um retiro no nosso cotidiano, com as nossas obrigações, com os nossos compromissos. E tem sido bonito a gente ver uma multidão de pessoas acordando na madrugada, porque é o horário que todo mundo pode, não é verdade? Ninguém tem compromisso. Nessa hora ninguém tem compromisso. E as pessoas estão se dedicando, vocês estão se dedicando para fazermos este retiro espiritual. E a cada pregação, ela é muito importante para o retiro. E nós estamos com o grande Santo Afonso de Ligório. O tema do nosso encontro, do nosso retiro, qual é? Amando a Jesus Cristo. Na primeira pregação nós vimos que a perfeição consiste em amar a Jesus Cristo. E nós vimos o tanto que Deus nos ama. A primeira pregação foi a de cinzas, foi a segunda pregação. A segunda pregação, adentrando no texto de Santo Afonso, nós vimos o tanto que Deus nos ama. E Santo Afonso dizia: para conquistar o nosso amor, Ele fez toda a criação. Para nos conquistar, Ele nos deu tudo. E aí Santo Afonso chega ao auge dizendo: para conquistar o nosso amor, Ele enviou o seu próprio Filho. Morreu numa cruz por nós. Então aí Santo Afonso nos dizia: aqui está a maior prova de amor. Aqui é a maior prova de amor. Cada ato de Jesus era Jesus mostrando que nos ama. Como não enxergar uma prova de amor aqui no Getsemane, onde Ele suou sangue, e foi já uma paixão. Hoje Santo Afonso vai nos fazer ir mais além. Hoje Santo Afonso vai nos convidar a entender, veja, para conquistar o seu amor, Ele fez toda a criação. Ele criou o céu, e aí nós ouvíamos os santos dizendo: toda vez que eu olho para esse céu, toda vez que eu olho para essa natureza, olha o sol maravilhoso que Deus nos deu hoje, toda vez que a gente olha para isso, a gente deve olhar e dizer: Deus me ama, Ele fez isso para mim. Depois nós olhamos para a cruz e vemos: Jesus morreu na cruz por mim, Ele se entregou por mim. Só que agora nós vamos dar um passo além, porque se parece-nos que já era suficiente. E já era suficiente, sim ou não? Está de bom tamanho ou não está? Uma natureza dessa para nós. Jesus morrer na cruz por nós já não estava bom? Está ótimo. Mas não. Ele foi além. Diga comigo: Ele foi além. Porque o seu amor era muito grande. Nosso amoroso Salvador. Não, agora você só escuta.
nosso amoroso Salvador, sabendo que era chegada a sua hora de deixar este mundo, desejou, preste atenção, desejou, antes de morrer por nós, deixar-nos a maior marca possível de seu amor. Preste atenção. A morte de Cristo já não era a maior marca. Olhar para a cruz já não era a maior marca de amor. Parece que Jesus não estava satisfeito. Parece que Deus não estava satisfeito. Antes, veja, era chegada a sua hora de deixar este mundo. Ele desejou, antes de morrer por nós, a deixar-nos a maior marca possível de seu amor. E aí Santo Afonso diz: esta marca é o dom do Santíssimo Sacramento. Esta marca é o dom do Santíssimo Sacramento. Pode aplaudir o Santíssimo Sacramento. Filhos e filhas, todos vocês que estão aqui dentro dessa igreja, estão vendo com seus próprios olhos a maior marca de que Deus nos ama. Ele deixou para você o sacramento do seu amor. São Bernardino observa: as provas de amor que se dão na hora da morte ficam mais firmemente na memória e se prezam mais. Por isso é costume que os amigos, quando estão para morrer, deixam às pessoas que elas amaram algum presente, como uma roupa, um anel, como um memorial de sua afeição. Então, quando uma pessoa está para morrer e ela tem consciência disso, o que ela faz? Ela deixa com quem ela ama um anel. A pessoa que ama o outro guarda uma roupa, guarda um objeto, guarda um colar, guarda alguma coisa. Mas vós, o que Jesus deixou para nós? Jesus deixou anel? Jesus deixou roupa? Ó meu Jesus, o que nos deixastes ao deixar este mundo em memória do vosso amor? De fato, não uma vestimenta, não um anel, mas o vosso próprio corpo, o vosso próprio sangue, a vossa própria alma, a vossa própria divindade. Inteiro ser, sem reservas, deu-se todo, não reservando nada para si, diz São João Crisóstomo. Então o que Jesus deixou para mim, para você, antes de morrer? Como testamento, como memorial. E por isso que na missa, façam isto em memória de mim. É um memorial, é um testamento de amor. O que ele deixa? Ele não deixa coisas, ele deixa ele mesmo. E o que é ele mesmo? Meus filhos, prestem atenção, dentro daquele sacrário, e por isso que a gente tenta colocar um sacrário bonito, um lugar digno, porque ali dentro, você acredite ou não, porque você não precisa acreditar, nem o padre precisa acreditar, você acredite ou não, ali tem o corpo de Jesus, ali tem o sangue de Jesus, ali tem a alma de Jesus, ali tem a divindade de Jesus. É muito forte essa presença. Se você soubesse disso, você visitaria mais a igreja. Se o mundo soubesse disso, aconteceria o que Padre Pio dizia: as igrejas não iam caber de gente, era preciso guardas para conter a multidão. Padre Pio dizia. Se a gente soubesse quem está ali dentro, a gente acorreria mais para ele. Quando desse um desespero, em vez de você procurar o vizinho, você procuraria ele. Em vez de você ficar desesperado, andando para os falsos caminhos, você falaria: eu tenho o Santíssimo Sacramento.
O Concílio de Trento declara que neste dom da Eucaristia desejou derramar todas as riquezas do seu amor que reservava pelos homens. Veja, é através da Eucaristia que tudo é derramado para a sua vida. Eu me preocupo com as pessoas que não comungam, eu me preocupo. Se tem padre não se preocupando, eu sou um padre que me preocupo com quem não comunga. Desculpa, eu sei que é um assunto delicado, porque envolve questões da sua vida pessoal, envolve questões do porquê que você não pode comungar. E aí tem muita gente que não quer mais nem tocar no assunto. Mas veja, Concílio de Trento que está dizendo que tudo passa pela Eucaristia. Um católico vive da Eucaristia. A Eucaristia é o início da Igreja Católica. É a fonte. É o centro. É o ápice. Existem graças que você só vai receber se você tiver Jesus Eucarístico. Desculpa. Porque se você falar o contrário, então para que comungar? Se é a mesma coisa comungar e não comungar. Se comungar e não comungar é a mesma coisa. Não, eu não posso acreditar nisso. Se comungar e não comungar, porque a gente vive num mundo que parece que está assim, comungar e não comungar é a mesma coisa. Basta a pessoa ter coração, basta a pessoa comungar de forma espiritual. Claro, e a gente aqui não está expulsando ninguém da igreja, a gente não está condenando você que não comunga. Você deve continuar vindo para a missa, mesmo que a sua situação não permita. Não estou falando que você está sendo expulso. Eu só quero que você entenda que comungar Jesus é trazer para o seu coração graças que você não imagina. Existem graças que só passam para nós através do Santíssimo Sacramento memorial de amor. A próxima pregação, segunda-feira, a gente vai continuar tratando disso. O apóstolo observa que Jesus desejava conceder estes dons aos homens na própria noite em que planejavam sua morte. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Veja, ele na noite da sua morte, ele sabia que ia morrer, ele pega um pão e ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E preste atenção, eu quero que você entenda essa palavra, que é dado para quem? Para vós. Eu fico imaginando, Jesus fez a Eucaristia, vem aqui, Wallace. Jesus fez a Eucaristia para você. Aí eu estou aqui, Wallace, isto é meu corpo, que é dado para você. Só que aí o Wallace fica assim. Você não quer, Wallace? Wallace, esse corpo foi feito para você. Aí a pessoa fica assim: não posso. Mas por que você não pode? Quem não comunga, só tem uma coisa que te tira da comunhão, preste atenção, uma. Se precisasse ser santo para comungar, ninguém comungava, inclusive o padre aqui. É por isso que em toda missa a gente diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Então vamos lá. Todo mundo aqui tem pecado. Se não puder ter um pecado sequer, ninguém vai comungar. Certo? O que me impede de comungar? Pecado venial. O que é o pecado venial? É o pecado leve. Todos nós aqui nessa missa agora, está todo mundo com pecado leve. Desde que a gente acordou, diz a Bíblia que o justo peca 7 vezes ao dia. Então pecado venial, provavelmente você já cometeu, até o meio-dia você já cometeu um monte de pecado venial.
São aqueles pecados leves, um pensamento que saiu, uma palavrinha que escapou, uma coisinha que você podia ter feito e não fez. São pecados do dia a dia, as nossas mazelas. Mas a igreja ensina que o pecado leve, na hora do ato penitencial na missa, Deus te perdoa. Ele é um pecado leve e te possibilita você comungar, certo? Então pecado todo mundo tem? Pecado leve todo mundo tem? Pecado venial todo mundo tem? Temos, estamos lutando. Nós nem o pecado venial queremos fazer, mas a gente peca. O que me impede de comungar? O pecado mortal. Então Jesus está dizendo para você: tomai todos. Veja, a palavra é todos. Não era para ficar excluído ninguém. Tomai todos e comei. Se você não pegar esta hóstia, só uma coisa te tira dela: o pecado mortal. E o que é esse pecado mortal? É um pecado que você ofendeu os 10 mandamentos. Você está ofendendo algum dos 10 mandamentos, que eu não sei qual é. Você pode ter ofendido o faltou na missa, o 3º mandamento. Talvez você faltou na missa nos domingos. Talvez você ofendeu o 4º mandamento, que é honrar seu pai e sua mãe. Aí por isso você não pode comungar. Talvez você está guardando um ódio de alguém e você não pode comungar sem perdoar, com ódio de alguém no coração. Talvez você pecou contra o 6º mandamento, você está tendo sexo fora da bênção, você está tendo sexo no namoro, você está tendo sexo no noivado, ou então está morando junto. Mas veja, o que é pecado mortal? Primeiro é uma falta grave, primeiro é uma ofensa aos 10 mandamentos. Mas preste atenção no que o Frei vai te ensinar agora. Para ser pecado mortal, precisa de 3 coisas. Se faltar uma delas, não é pecado mortal. Primeira, tem que ser uma falta grave, certo? Repete com o Frei: tem que ser uma falta grave. Segundo, eu tenho que estar consciente de que isso é grave. Se o meu amigo aqui está num pecado grave e não sabe que é pecado grave, ele não está pecando um pecado mortal. Por exemplo, ele já é casado, né? Mas estou tendo relação sexual com a minha namorada. Eu não sabia que isso era pecado. Eu estou tendo porque nunca ninguém me falou. Para mim é coisa do mundo normal. Ter sexo com a namorada é uma coisa normal. Ele não sabe. Se você não sabe, você não tem consciência de que isso é um pecado, você não está pecando um pecado mortal. Para ser pecado mortal, tem que ser uma falta grave, e eu preciso ter consciência. Aí vem meu amigo aqui, ele fala: você sabia que fazer sexo com a namorada é pecado? Sei. Mas mesmo assim você continua fazendo? Sim, não quero largar. A pessoa não quer mudar de vida, ela não quer largar o pecado. E detalhe, a terceira causa, pode ser que alguém esteja obrigando ele a fazer isso. Pode ser que ele esteja fazendo isso por medo. E se ele está pecando por medo, a gente tem que avaliar isso. Não, mas ninguém está me obrigando. Eu estou fazendo porque eu quero. Eu estou fazendo porque eu gosto. E eu estou fazendo porque eu me decidi a fazer. Pronto, você está no pecado mortal. E por que é mortal? Porque o bicho é sem vergonha. O Wallace não, viu, gente? Casou bonitinho. É sem vergonha, por quê? Está cometendo um pecado grave, ele sabe que é pecado grave, e mesmo assim quer continuar cometendo. Esta pessoa pode comungar? Não. Se ela comungar, o que ela vai estar comungando? Segundo São Paulo, aquele que comunga o corpo de Cristo e não examina a sua própria consciência, vai comungar a sua própria condenação. Em outras palavras, vai comungar igual Judas Iscariotes, que comungou traindo Jesus no coração.
O que eu preciso fazer para aceitar o presente que Jesus está me dizendo? Tomai todos e comei. Você está no pecado mortal? Vá se confessar com o sacerdote, porque todo pecado tem perdão. Tudo que você está vivendo de errado na sua vida tem solução, tá? Deixa eu te falar uma coisa, tudo que você está vivendo tem solução, tem. Então você vai procurar um bom sacerdote, você vai se confessar, você vai examinar. Por que confessar? Você está examinando a sua consciência, você está pedindo perdão dos seus pecados, você está se libertando daquele pecado mortal, porque agora, quando o sacerdote te oferecer, depois de uma confissão, eu estava no pecado mortal, consciente, mas agora eu estou livre, agora eu pedi perdão para Deus, eu posso até cair de novo, mas não quero mais cair nele. Aí quando o padre agora disser, tomai todos e comei, isto é meu corpo, eis o corpo de Cristo. Olha que bonito, você recebe um presente. Então veja, o que eu quis dizer aqui para você, e por isso trouxe o Wallace. Olha como que é triste, Jesus diz para você, tomai todos, e você não toma. Toma. Temos um outro grupo, porque ele não tomando é bom, ele tem consciência de que não pode, ele tem consciência de que se ele comungar, ele vai estar comungando a sua própria condenação. Agora deixa eu te falar o pior, e está cheio de católico assim, está vivendo no adultério, briga com todo mundo, está cheio de mágoa no coração, não falo com esse, não falo com aquele, é um fofoqueiro, a língua é uma fofoca desgraçada, desculpa a palavra, eu estou falando de pecados graves, tá? É um ladrãozinho de plantão, adúltero, faz sexo com a namorada, faz sexo com o namorado, mora junto, nunca casou na igreja, chega na hora da comunhão, vem esses e vão comungar. Como eu já encontrei muitas vezes e já atendi muitas pessoas assim. Essas pessoas estão comungando a sua própria. Frei, mas por que a igreja não acolhe? Ela está no adultério, e por que a igreja não acolhe? Não é questão de acolher, a Eucaristia não resolve sua vida, você não está valendo de nada. A pergunta é se você quer sair desse adultério. Vamos dar para o adúltero, mas desde que o adúltero queira sair do adultério. A igreja não quer negar para você o sacramento. Qual foi o evangelho de hoje? Qual foi o evangelho de hoje? Pode voltar, Wallace, obrigado. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Diga comigo, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aí você fala, tá vendo aí, Frei, tá no evangelho, Jesus chama todo mundo, tá, mas preste atenção que o texto não acabou, ele chama os pecadores para a conversão, não para ficar na mesma sem vergonhice, não para ficar no adultério, não para continuar nesse pecado. Ele chama você que é pecador, chama todo mundo, mas quando ele te chamar, meu filho, é para você mudar de vida, para que você um dia, mudando de vida, possa experimentar o amor de Deus, porque enquanto você não mudar de vida, você não vai experimentar o amor de Deus, mas quando você mudar de vida, o amor de Deus vai te encher tanto, o Espírito Santo vai penetrar tua alma, e você vai ser capaz de receber o Santíssimo Sacramento dentro da tua alma. Vocês lembram daquela mulher no poço de Jacó? Jesus queria dar uma água para ela, a água do Espírito Santo, a água de uma vida nova. Só que antes de Jesus dar esta água, precisava que ela se arrependesse dos seus pecados. Então o diálogo vai, diálogo vem. Jesus fala, eu tenho uma água para te dar que vai te fazer feliz. E ela começa a dizer, ela estava resistente, de repente ela fala, eu quero dessa água. Tudo bem, você quer? Você quer comungar? Você quer a graça de Deus? Você quer o Espírito Santo? Quero. Então preste atenção,
Primeiro vai lá chamar o teu marido e depois você volta aqui. Em outras palavras, vá resolver sua vida, depois você volta aqui. Em outras palavras, vamos resolver os teus pecados, depois você volta aqui. Aquela mulher disse: eu não tenho marido. De fato, você teve 5. 5? Mas não é 5 que morreu, ela não era viúva não, viu gente? Ela teve 5 e o que agora você tem não é teu. Aí Jesus ainda fala: e você ainda está com o homem do vizinho ali, a mulher do vizinho, o homem do vizinho, da vizinha. Ainda você está no adultério, minha filha. Quando aquela mulher ouve aquilo, e por isso que depois ela sai nas ruas falando: eu conheci um homem que falou toda a minha vida, falou tudo, eu não falei nada para ele, ele descobriu quem eu era. Lembra a primeira pregação que o Frei falou? A primeira pregação do nosso retiro: Deus quer descobrir quais são suas verdades. Deus quer que você saia das suas moitas, da onde você se esconde. O que eu estou querendo dizer é que muita gente não tem desfrutado do Santíssimo Sacramento, porque estão presos a um pecado e não querem se libertar. E cuidado, eu vou falar uma coisa que eu sei que é perigosa, mas vou falar. Cuidado, porque tem muita de gente que agora, não podendo comungar, vai ao sacerdote. Porque existe uma lei da igreja que vocês sabem, se você tiver em determinada situação, você não pode comungar. Aí o que a pessoa faz? Ela vai em determinado padre pedir a liberação para comungar. E de repente, determinado padre diz: pode. Aí ela fala assim: porque eu rezo, o problema é o meu marido que não quer, e não sei o que. Aí começa, e vai ludibriando o padre, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou católica, eu sou cristã, mas aí meu marido não quer, e joga a culpa no outro, vai jogando a culpa no outro. E de repente pode ser que um padre diga: minha filha, você é uma mulher de fé, vá comungar. Só que peraí, você tem relação sexual com ele? Sim, normal, vida de marido e mulher, sem casamento, sem casamento. E aí o padre falou que você pode comungar. Aí, o que eu aconselho você? Eu aconselho você ficar com o catecismo da Igreja Católica. Eu já contei isso para você. Um dia caiu nas minhas mãos, quando eu tinha 15 anos de idade, um livro de um padre falando que em determinado caso o jovem poderia se masturbar. Eu fiquei numa dúvida cruel. Eu era jovem, eu estava ouvindo eu estava ouvindo canção nova falar que não pode. Eu ouvi um monte de coisa falando: não pode, não pode, não pode, masturbação não é de Deus. De repente um padre fala que pode. Aí você fica em dúvida. Aí eu fui num padre, outro padre sábio, que me disse assim: Gilson, faz o seguinte, fica com o catecismo. Aquele padre me salvou. Aí no catecismo estava escrito assim: a masturbação é um ato intrinsecamente grave. Pronto. Não tem conversa, é um ato intrinsecamente grave. Fique com o catecismo. Aí no catecismo da Igreja Católica, teve um dia que eu falei: será que eu estou pregando coisa? Teve um dia, minha gente, que eu estava pregando tanto para vocês sobre essa realidade, e veio algumas pessoas até me questionar: mas às vezes a pessoa mora junto, mas ela pode comungar. Eu falei: gente, será que eu estou começando a pregar coisa errada para o povo? Será que só eu estou falando isso? Será que eu sou fora da curva? Será que eu estou sendo muito radical? Será que eu estou sendo errado? Aí um dia eu falei: meu Deus, aí eu voltei ao catecismo, né? Porque o catecismo é a base, o catecismo da Igreja Católica. Eu comecei a folhear e falei: onde que está isso no catecismo? Aí de repente eu abro o catecismo, uma pesquisa de 5 minutos, aí está lá no catecismo: os casais que não são casados, não sei as palavras exatas, não são casados, não devem comungar o Santíssimo Sacramento. Está aqui.
Aí eu falei, não, graças a Deus, eu acho que eu estou no catecismo. Eu estou no catecismo. A minha preocupação como padre é te ensinar a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Talvez não é a doutrina que às vezes vai agradar, mas é a que vai te salvar, e é essa que eu vou pregar. Amém? Eu quero despertar em você o desejo da comunhão. Eu quero que você entenda que foi por amor, e que Ele está esperando uma troca de amor, que você comungue-o com amor, entendeu? E veja, não adianta comungar por comungar. O que eu estou falando também é aqueles que já comungam, porque eu falei talvez muito dos que não estão comungando, e para os que não estão comungando, repito, não estou te acusando e não estou te condenando, eu estou te chamando à conversão, e quaresma é tempo para isso. Que bonito foi a quaresma do ano passado, porque olha, os maiores frutos dessas quaresmas que a gente tem feito, é o tanto de casamento que aconteceu. É o tanto de gente que mudou de vida, é o tanto de gente que saiu do adultério, é o tanto de gente que saiu do pecado. Gente, eu recebo testemunho até hoje, gente mudou de vida. Minha vida foi mudada, minha vida foi transformada. Eu estava na lama do pecado, mudei. Isso que a quaresma tem que fazer, e a quaresma desse ano não será diferente. Deus vai converter coração de muita gente. E aí veja, para você que não está comungando, porque você está num pecado mortal, um pecado consciente, você precisa mudar. Veja, você está, não, repito, não estamos te julgando, não estamos te condenando, queremos que você se converta. E quero dizer que a tua situação tem jeito, tem jeito, tem jeito. Para aqueles que estão comungando mesmo em pecado mortal, eu digo a você, pare com isto. Porque você tem cometido o pecado da blasfêmia. Ou melhor, não é blasfêmia, esqueci o nome, alguém me ajuda. Sacrilégio. Você tem sido um sacrílego, desrespeitado as coisas sagradas. E você que está comungando, que forma você está comungando? Com devoção? Com amor? Com adoração, ou de qualquer jeito, ou somente por tradição? Desculpa, mas às vezes é triste ver a forma que muitos recebem a Eucaristia. Alguns pegam como se fosse uma bolacha. Alguns parece que não entendem quem é um Deus que está sendo colocado em sua boca, em suas mãos. Alguns parece que não entendem isso. É triste ver quando muitos voltam aos seus lugares, voltam já conversando. Será que nós temos consciência do que a gente está recebendo? São Bernardo chama este sacramento de amor dos amores. Diga comigo, amor dos amores. Pois o dom abrange todos os outros dons que nosso Senhor nos concedeu: criação, redenção, predestinação para a glória, para que a Eucaristia não seja apenas penhor do amor de Jesus Cristo, mas do paraíso que Ele deseja também nos dar, no qual diz a igreja, uma promessa de glória futura nos é dada. Preste atenção, na Eucaristia você tem a criação, você tem a redenção e você tem a predestinação da glória. Deixa eu te falar uma coisa. O certo seria esse: quem entrou para a fila da comunhão é porque já está garantido no céu. Sim ou não? Porque só pode entrar na comunhão quem não está em pecado mortal. Então se você não está em pecado mortal, é porque só o pecado mortal vai te tirar do céu. Então se você entrou na fila da comunhão, por isso a procissão, porque é como se fosse a procissão para o paraíso. Você já está numa procissão celeste, e você já, então todo mundo que entrou para a fila da comunhão, se supõe que está no paraíso. Agora,
Tem as várias exceções, porque você pode estar comungando de uma forma errada. E aí, eu teria que conversar com você numa confissão caso a caso, porque agora não dá para tratar no geral. Cada um vai ter que avaliar-se. Sem escrúpulos, mas com a verdade. Sem escrúpulos, mas com a verdade. Filhos, é tão grave o que eu estou dizendo. E agora eu falo para os meus irmãos padres, para mim que sou padre. Essa regra não é só para vocês. Esta regra também é para um padre. Se um padre cometer um pecado mortal antes de celebrar a missa, por exemplo, eu tive missa hoje meio-dia com vocês. Se acontecesse de eu pecar um pecado mortal na manhã de hoje, eu teria que desmarcar essa missa. Eu não poderia celebrar essa missa. Sabe por quê? Porque não pode ter a missa se o padre não comunga. Vocês podem participar da missa sem comungar. O padre tem que comungar na missa. Porque só quando o padre comunga, olha que bonito isso. É quando o padre comunga a hóstia. É como se fosse aquele momento da crucificação, onde Jesus diz: tudo está consumado. Por isso ninguém comunga antes do padre. O padre é o primeiro que comunga. Quando o padre comunga, é como se o mistério que aconteceu aqui foi consumado, pronto para ser entregue para você. Então, se eu, padre, cometi um pecado mortal, eu não poderia celebrar o sacrifício eucarístico. A pergunta é se os meus irmãos, se eu tenho consciência disso. Talvez quantos sacerdotes. E aí Santo Afonso vai dizer: um padre que entra com pecado mortal no altar, sabe o que é? Quando ele beija o altar, é o beijo de Judas na face de Cristo. Você está entendendo como é grave, sim ou não? A gente não pode brincar com tão grande sacramento, que só a Igreja Católica tem. Amém? Agora, com todo respeito às outras, mas nós estamos falando de coisas que outras religiões, igrejas, jamais entenderão o que a gente vive aqui. Receber a Eucaristia é receber o céu. Ainda dentro disso, me lembrei de um testemunho, não vou falar o nome, mas um grande papa da igreja dizia que as pessoas às vezes sabiam quando ele mudava o horário da missa, é porque ele não podia celebrar aquela missa. O respeito. Antes de celebrar a missa, eu tenho que estar confessado, purificado. A consciência. São Filipe Neri não poderia encontrar outro nome para Jesus Cristo no sacramento, exceto de amor. Quando o santo viático foi trazido a ele, ouviu-se ele exclamar: eis o meu amor. Eis o meu amor. Diga comigo: Jesus sacramentado, nosso Deus amado. O profeta Isaías ansiava manifestar ao mundo inteiro as tenras invenções de que se valeu o nosso Deus a fim de que os homens o amassem. E quem poderia imaginar, se ele mesmo não tivesse feito, que o Verbo encarnado se esconderia sob as aparências do pão, tornando-se nosso alimento? Não parece loucura? De Santo Agostinho, dizer coma a minha carne, beba o meu sangue. Quando Jesus Cristo revelou aos seus discípulos o sacramento que desejava deixá-los, não conseguiram acreditar e o deixaram dizendo: como pode este dar-nos a sua carne para comer? Difícil esta palavra, quem pode ouvi-la? Lembre-se, a primeira vez que Jesus falou dele na Eucaristia, as pessoas não quiseram acreditar. Como assim? Ele está dizendo que vai dar carne dele para a gente comer? E aí eles começaram a pensar que era carne, vai comer Jesus? Eles não entenderam nada.
mas aquilo que os homens não podiam conceber nem crer. O grande amor de Jesus Cristo pensou e realizou. Tomai e comei. Disse aos seus discípulos antes de morrer e através deles a todos nós: tomai e comei. Mas que alimento será ao Salvador do mundo que desejais nos dar antes de morreres? Este é o meu corpo, não alimento terreno. Sou eu mesmo que me entrego inteiramente a vós. E obviamente não é um alimento terreno. É um alimento espiritual. Vou dar um conselho simples, prático, para aqueles que tiverem, para todos receberem, e aí você faz o que você quiser com esse conselho. Se você puder, comungue todos os dias da sua vida. Se você tem algum ideal de espiritualidade, se você tem algum ideal de crescer na santidade, eu estou te dando o maior deles: comungar Jesus todos os dias. Sua vida espiritual nunca mais será a mesma, nunca. Isso que eu estou falando para vocês, eu faço desde os meus 14 anos de idade, mesmo antes de entrar para o convento. E claro, depois que entrei no convento, não ficamos mais sem missa. E mais agora que eu sou padre, agora melhorou. Qualquer lugar que eu vou, eu tenho missa. E quem está comigo gosta, porque aí nunca fica sem missa. Missa. O sacramento do amor. Amém? Deu para entender, sim ou não? Deus está falando conosco. Eu quero convidar você a despertar. Desperta. Desperta. Olha para o sacrário. Desperta. Desperta. Ei, talvez essa cena está aqui não à toa hoje. Quando eu comungo em pecado mortal, é isso que eu faço. Em vez de amar Jesus, eu estou colocando coroa de espinhos. Em vez de amar Jesus, eu estou fazendo sacrilégio. É assim que eu comungo em pecado mortal. Desperta, desperta para a adoração. Desperta, povo meu, para o louvor e a adoração. Desperta, povo meu, para bem dizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, para o louvor e a adoração. Desperta, povo meu, para bem dizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, pois quero restaurar-te. Desperta, desperta, meu Israel, meu amado. Precisas confiar em mim,
não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado, sou teu Deus, um Deus apaixonado. Deu para entender esse clamor? Deu para entender esse grito? Então levanta, desperta, 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 povo meu, para o louvor, para o louvor e a adoração. Desperta, povo meu, pra bem dizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, escuta isso, pois quero restaurar-te. Desperta, desperta, meu Israel, meu amado. Precisas confiar em mim, não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado, sou teu Deus. O quê? Um Deus apaixonado. Ele é apaixonado por você. Só que tem um problema. Eu já preguei isso aqui em uns tempos desses. Só tem um problema. Ele está preso. Você está entendendo ou não? Ele está preso. Ele é apaixonado por você. Ele foi tão humilde que para sair daqui de dentro ele precisa de um ministro. Por isso que os ministros são eleitos. Se um ministro precisa pegar, ou um sacerdote precisa pegá-lo e levá-lo até você, se não acontecer isso, ele não vai. Você tem outras presenças de Cristo, presenças espirituais. Na sua casa, Deus está lá, Jesus está lá. Só que a presença na Eucaristia, Ele está aqui. E Ele está o quê? Preso. Mas preso de amor. O que significa? Só tem um jeito. É você que vai ter que vir. Dá para entender ou não? Só que às vezes você fala assim: ah, que preguiça. É tanto trabalho, né, gente? É tanto estudo, é a família, é isso, é aquilo. E os católicos vão deixando a adoração. O que é adoração? É você entrar dentro de uma igreja, às vezes vazia, sem ninguém, é ficar aqui. Ficar aqui, ó. Olhando para Ele, falando com Ele. E eu podia fazer isso todo dia. Todo dia. Ah, mas é muito. Aí você pode me dizer assim: mas é muito todo dia, né? É, mas você não vai todo dia trabalhar? É interessante, né? Trabalhar a gente pode, todo dia trabalha. Todo dia eu posso pegar ônibus, posso pegar trem lotado, posso fazer o sacrifício, posso tudo. Em nome de trabalho eu posso tudo. Em nome de trabalho nós não colocamos empecilho. Eu pego o trem, eu pego tudo, eu faço o que tiver que fazer, até porque você receber no final do mês, né? Aí quando chega para as coisas de Deus, todo dia não dá, todo dia não dá. Eu não sei se você vai fazer todo dia não, isso não é imposição, tá? Ei, eu não estou te impondo nada. Eu não estou te falando que se você não vier, você vai estar pecando. Ei, fica em paz. Quem não vier todo dia não está pecando, tá? Fique em paz. Eu estou te dando um conselho de amor.
Ele gostaria de te ver. Eu talvez estou sendo um padre que está falando, fala aí, fala para eles, meu filho, fala, padre, fala que eu quero vê-los. Eu só estou fazendo isso. Desperta. Amém? Diga comigo, desperta minha alma, Senhor. Desperta minha alma para adoração. Desperta minha alma para adoração. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Vai! Desperta, povo meu, para bem dizer, aquele que é santo. Desperta, povo meu, desperta, povo meu, para o louvor e adoração, Desperta, povo meu, para bem dizer, aquele que é santo. Desperta, povo meu, pois quero restaurar-te. Desperta, 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 meu Israel, meu amado, meu amado. Precisas confiar em mim. Não perdes nada em acreditar. Não perdes nada em acreditar. Que sigo ao teu lado. Que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. E você vai se apaixonar por Deus a partir de hoje. E você vai se apaixonar por Deus. Amém? Aplauda o Santíssimo Sacramento. Viva o Santíssimo Sacramento. Viva o Santíssimo Sacramento. Viva o Santíssimo Sacramento. Amém? Glória a Deus.